E aí... Pois é, temos vários assuntos, né? Pelo menos na minha cabeça. Tem o assassinato do Eduardo Coutinho, né? Que eu acho que é uma perda e uma dor, assim, sobretudo a forma, né? Terrível. Como aconteceu. E tem também eu não sei dizer o nome dele, mas é o artista aquele que fez Seymour, Philip Seymour. E então eu fico olhando para essa coisa da saúde emocional, né, e fico pensando que como dá trabalho cuidar bem da gente, né, e uma das coisas que eu tenho ouvido de ontem para hoje são comentários assim a respeito da surpresa, né, então do filho do Eduardo Coutinho, que era um esquizofrênico, teve um surto, né, não sei se motivado por droga, mas parece que estava associado também, não sei, notícia. Não foi ainda. E aí também tentou esfaqueou a mãe. Esfaqueou, tá no hospital, tá. E essa coisa da faca, essa coisa do corpo, essa coisa da agressão ao corpo, ele é um negócio que, assim, no surto, na falta, na perda de controle do sujeito sobre o seu corpo, sobre os seus impulsos, né? Todos nós passamos por momentos assim de aflição em que nos vemos muito atrapalhados e com impulsos de descarga muito grandes, né? Então eu sempre acho que o autoconhecimento, o saber do que a gente é capaz, né? A prudência com relação a si. Claro que na esquizofrenia, enfim, isso passa por um outro caminho, mas na verdade eu diria o seguinte: se tu já tem um diagnóstico de esquizofrenia, se o sujeito tem, depende dos graus disso, se a família já tem uma série de cuidados que eu não estou absolutamente sugerindo que os cuidados não foram feitos, mas eu só quero chamar a atenção para nós do incontrolável que é a vida, né? E do como é que nós podemos nos protegermos de nós, né? Então, digamos assim, que o cara nunca tenha tido um surto de agressividade, por exemplo, né? Então, o que não justificaria o fato dele estar vivendo na casa. Então, assim, deveria ser alguma coisa, suponho, suportável. Não era uma coisa, né? Não sabemos. Mas digamos que... eu só quero importar isso para nós, porque assim, eu me vejo uma pessoa, eu tenho no consultório, lá na Bororó, eu tenho uma coisinha de vidro, uma espiral de vidro, assim, que sobe com um líquido que tem mercúrio dentro, né? E a gente bota a mão embaixo, esquenta e aquele líquido sobe fazendo bolhas, assim. Então, eu sou uma pessoa que sei da minha condição impulsiva. Eu tenho impulsos muito fortes, né? Passo usando o método curação e transformando emoções em sentimentos úteis para as ações curativas e não para as ações impulsivas o tempo todo, o dia todo. Agora tô andando assim com... tá andando cheia de equipamentos. De equipamentos para me lembrar, assim, tô com o meu casinho amarrado no pulso, tô com um anelzinho que é uma coruja para lembrar do bico calado, da sabedoria de ouvir muito mais do que falar, né? 2 ouvidos e uma boca, é uma expressão bem clara do corpo. E pensando sobre como é que a gente faz para lidar com tantos impulsos, né? Com tantas demandas internas, né? E hoje, olhando pela rua, não tinha nenhum ônibus, né? E os caras estão no seu 8º dia de greve. Acho que sim. Eles fizeram uma declaração que eu não sei o quanto isso está saindo na mídia, eu acho que não está saindo. Eles fizeram uma declaração na sexta-feira de que eles voltariam 100% com os carros na rua com catraca, sem catraca, né? Catraca livre, passe livre. E isso, então...
assim, entregaria a responsabilidade na mão dos empresários, né? Sobre essa questão da transparência das contas e tal. E nenhum carro na rua, né? Não. Então fica muito evidente essa oposição, porque agora tem um processo assim, midiático de jogar a população contra o movimento, né? Sempre, sempre a favor do capital, sempre a favor do capital e manipulando as informações, assim. Então, eu acho que esse negócio assim, do que o bicho é capaz de fazer agressivamente quando se vê encurralado, eu diria, né? O governo está assim, tomando um dispositivo de pressão e de encurralamento. Eu não sei onde é que esse movimento assim, desse jeito, vai parar, né? Mas é forte, né? Vai ter o tal da panela licitação ali, né? Que deveria ter a cada 5 anos. E finalmente vai ter, finalmente né? vai ter. Eu disse que a última foi em 2003. É uma vergonha, né? Uma vergonha. E é isso que eu acho que o impulso agressivo também tem a comunicar. É que se a gente atarracha a nossa panela de pressão, né, vai explodir. Então, vai explodir. Eu tive durante muitos anos lá na Bororó, eu tive um quadro que uma amiga minha me deu, do tio dela, que pintou assim um morcelê, quer dizer, são as partes do corpo assim, todas espedaçadas, um quadro super bonito. E ele tinha esfaqueado a mãe, a avó da minha amiga, então em 13 facadas. 13. Minha avó, a mãe continuou viva, ele também, né? Então, essa agressividade que é transformada numa ação curativa, numa intervenção imediata, né? Numa ação, eu acho que é bom. A ação curativa não foi o esfaqueamento, né? Não, é a pintura, né? Tá. A Kátia lembrando bem que não, mas ele teve vários surtos, né? Okay. Um deles ele esfaqueou a mãe, e depois, né? E depois ele entrou numa produção artística belíssima. Então, assim, o quanto não ouvir o nosso impulso agressivo e manter isso tudo reprimido, né? Achando que são os outros, os filhos dos outros, aconteceu com o outro e nunca conosco. Mas ele era esquizofrênico. Mas tem gente que usa faca e mata os outros, não é esquizofrênico. Então... Não, ok, mas é que aí não tem como tu te cuidar disso, né? Digo assim... Cuidar de nós? Tu te cuidar de ti? Possa fazer... Tem sim. Vem alguém com uma faca... Não estou falando disso. Estou falando da tua vontade de não te sujeitar a determinadas pressões. E aí, completa a tua frase. Aí tu pode, te dando conta... que tu pode... tu pode lidar com e aprender a lidar com a tua agressividade, não com a agressividade do outro, claro, né? Não, a agressividade do outro tá ótimo, mas até com a agressividade do outro tu pode lidar de forma diferente, se tu acolhe a ideia de que o outro pode ser agressivo, né? Se tu eu acho que realiza esse cenário de agressão. Olha que para um pai realizar um cenário assim, a full de agressão com relação ao filho, do filho para com o pai. É difícil. Né? É bem exigente, né? Eu vou falar uma coisa bem boba, assim, mas assim, é um dormir de porta fechada, né? Que não quer dizer que não estivessem, e isso não quer dizer que o filho não comece a gritar e tu vai acudir, e quando tu vê, o cara tá num surto. Eu acho que tem uma coisa bonita sobre a nossa inconsciência. Muitos de nós já acordamos no meio da noite num surto, num sonho, num cenário muito realístico de agressão, gritando, alguns dando, se tem alguém do lado, né? Então, assim, é bom que a gente saiba que a nossa inconsciência é capaz de muita coisa. Então,
vamos ver como é que nós vamos alimentar a nossa inconsciência, qual é o cenário que a gente vai estar convivendo, porque cenários... não sei se tu tivesse notícia da manifestação de sexta-feira, como é que foi? Tu chegasse a acompanhar alguma coisa? Não. Foi muito bonita, assim, ela saiu aqui do centro, subiu sim, eu vi, acompanhei pela... a Borges, né? Uhum. E num determinado momento, assim, eu me perguntava, mas por que nós estamos correndo, né? Porque havia uma urgência de chegar no Tesourinha. E aí eu entendia que era o encontro com os rodoviários, né? Assembleia que iam chegar lá antes que estavam saindo, né? E aí pôde haver assim, uma confraternização e aí o depoimento dos rodoviários com relação ao 100% da frota na rua na segunda-feira com passe livre, né? Que eu achei uma coisa impressionante, porque vai ficando muito claras as intenções, embora isso não seja muito expresso, mas é o seguinte, a gente tem uma panela de pressão, né? Vai negando essa agressividade e essa agressividade se transforma numa ação imediata, numa intervenção imediata, que pode ser uma facada, né? Então é bom pra gente que a gente saiba dos nossos mijados, porque nenhum de nós tá livre de imaginando-se e esperando lidar idealisticamente com as nossas agressividades, que nós possamos dar conta do recado e vivermos todos muito bem comportados nas nossas famílias, sobretudo nas nossas famílias, né? Que é onde o bicho pega. Que é onde o bicho pega, né? Então, como é que vai a tua família, Kátia? Olha, a minha tá cheia de acontecimentos, mas eu preferia não falar aqui nesse momento. Da tua família? Eu vou falar da minha, então. Eu me fui muito mal com a minha familhinha, né? Com os meus filhos nos últimos 2 anos. E estou em franca recuperação para o meu gosto. Não sei se eles pensam a mesma coisa, mas acho que sim, né? Percebo, assim, que sim. Por conta de ter me acordado desse impulso de controle sobre o outro, dessa constante intervenção sobre a vida do outro, né? Achando o que é melhor para o outro. E foi tão interessante, assim, eu tenho uma configuração com a minha filha, a Alicia, de 14 anos, que ela cuida das coisas materialmente de modo muito distinto do que eu gostaria que ela cuidasse, né? E eu sou muito caótica, assim, na minha organização, vou deixando as coisas pelo meio do caminho e faço um esforço, assim, porque eu vou ficando... Se eu vou convivendo num ambiente muito desorganizado, eu vou me desorganizando também. E aí a não ação, a minha tendência é a depressão, né? Eu vou me deprimindo quando eu não intervenho sobre o ambiente. Tem uma hora que fica impossível de intervir, né? Fica uma coisa... Então ontem foi muito interessante, porque a Denise, minha irmã, a gente trabalha juntas na Bororó, a Denise me propôs um mutirão de nós duas, eu e ela, de ocupação da sala e tirar as coisas que não... Enfim, eu tirei, acho que uma cômoda inteira de toalhas de mesa que eu ou não tenho mais as mesas, ou não quero mais as toalhas, né? Uma coisa assim. Teve uma que a Denise disse assim, mas tão bonitinha, porque ela não curte essa coisa de Natal, mas é de Natal, ela disse. E eu disse, sim, e quem em mim festeja o Natal? Vai embora também. Bom, enfim, uma cômoda inteira. E nesse afã organizador, assim, dimensionando os meus espaços de solidão, né, de ter tido uma família maior e hoje, então, tá com os meus pseudópodos mais recolhidos, né, então, montando meu apartamento, liberando o edifício para prédio, né, para os consultórios, para as outras atividades e tal. Nesse afã todo, a minha filha ia receber uma amiga. E o quarto da Alicia é algo, assim, bastante, assim, movimentado. Adorei a palavra. Ele tem vida própria. Ele tem micro-organismos e restos de comida e tal. Bom, e aí, eu não sei se para receber a amiga, mas enfim, a Alicia ficou muito triste, a amiga não foi, a amiga foi assaltada, enfim. Mas ela tinha arrumado o quarto. Sim.
sem a minha intervenção. E eu hoje olhava para aquilo e pensava assim, que eu, no meu apartamento lá eu estou sem chuveiro, então estava tomando banho no chuveiro dela. E olhando assim para a banheira com os cabelos, tinha assim, uma peruca de cabelo Na banheira, na borda da banheira, e hoje não tinha mais, né? E eu fiquei pensando que coisa, né? Que coisa para minha inconsciência absorver que o outro se movimenta de acordo com seus amores, com as suas energias, com as suas direções, e que, ao contrário da minha ineficaz intervenção, nada acontece sem o desejo do outro. Então não sou eu que vou dar a dica para o outro sobre o desejo que lhe falta, né? Não, e sobre o desejo dele a gente não pode fazer nada, né? É uma pena, né? Mas também tem um alívio que também sobre nós, o desejo do outro não pode nada. Não pode, né? Não pode. O que sim, eu acho que aparece assim, de muito importante e tem a ver com a tua... Vou usar que tu disseste que tu preferia pular o assunto anterior. É o seguinte, como eu trabalho bastante em grupo, eu percebo... Agora, quando eu vim para cá, tinha uma pessoa me telefonando, me fazendo propostas a respeito de que ela iria no grupo de hoje, no grupo de trabalho de análise. Mas como é que seria essa coisa do sigilo, do segredo, do não falado, quanto ouvido, quanto calar? E eu olhava para tudo isso pensando assim, como nos importa a idealização que a gente tem de nós, de quem a gente supõe que a gente é para o outro, né? Então, eu olho assim o palpite, né? Como a gente se diverte falando da vida dos outros, fugindo da nossa, mas a nossa inconsciência está ouvindo. E a nossa inconsciência está ouvindo a nossa movimentação e está sedimentando lá as suas imagens e os seus arquétipos de acordo com uma lógica que a gente não conhece, né? E se a gente se oportuniza olhar para a vida do outro e trazer isso para a nossa vida, eu pensando na coisa dos empresários, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, eu teria muita vergonha de fazer um negócio que me deflagrasse com uma ética que aí fica complicado, né? Que eu não aprovo, né? E eu acho que tem um troço que é assim, ó, aquilo que ninguém sabe é tratado dentro de nós, aquilo que a gente supõe que o outro não sabe é tratado dentro de nós com um determinado encaminhamento. Aquilo que a gente sabe ou supõe que o outro sabe é tratado de modo muito distinto, né? Que é a história do parecer. Diz. Não, eu estou pensando do público no privado, estou pensando numa distinção que, né, tem um... Eu não sei onde é que vai o teu raciocínio em relação a esse encaminhamento que é diferente, né? Mas certo que deve ter, né? Mas tem partes da gente que eu acho que nem pra gente a gente revela, não é? Não é assim o negócio. Com certeza. Então... Se assim, ó, esse assunto que tu está trazendo, ele para mim, ele é caríssimo, que é se tem coisas dentro de nós que nós não queremos revelar para nós, é melhor que elas não estejam ali. Que é melhor que a gente lide com elas de tal forma amorosamente e nos perdoemos por aquele cenário com uma intenção secreta de que o cenário perca força, né? Porque ficar pensando, não vou dizer, não vou falar, não vou olhar, não vou pensar, não vou esfaquear, não vou bater. Bom, esse é o melhor fogo para bicharada, né? Eu pensava em coisas da ordem do inconsciente, assim, não uma coisa construída, né? Conscientemente ocultada ou escondida, não. Eu penso em áreas
Não existe áreas desconhecidas. Sim, claro. Sim, claro. Desconhecidas. Desconhecidas. Que tu não tem nem como verbalizar, porque tu não tem acesso a elas, tipo isso, né? Claro que não. E tem uma coisa que eu Pode acho... ter um monstro adormecido e provavelmente Temos tem. todos. Temos todos. E quem nega isso é pior, obviamente, né? Porque eu não sou agressivo. Eu sou boazinha. Eu não tenho os meus conhecimentos em vários segmentos, eu acho que todos, na verdade, eles percorrem a minha inconsciência e sei lá como é que eles fazem uma lógica, porque eu digo cada coisa que não tem nada que ver uma com a outra e ok, tá? Acho que foi o Dalí. Tá? O Dalí tem um diário, uma das coisas que ele diz a diferença entre um esquizofrênico e eu é nenhuma, só que eu não sou esquizofrênico. Bom, parece que consta da história do Dalí, não sei se tu consegue ver aí, a educação clássica da pintura que ele fez. Ele estudou muita pintura clássica. Então, para que uma pessoa, para que brote da inconsciência um mote, eu não estou falando vamos dizer assim, da técnica, né, da arte, estou falando da essência, do mote, enfim, do espontâneo que surge dentro de um artista, que fez um percurso de muito estudo clássico para produzir o que ele produziu, como ruptura, como novidade, como deslizamento de conhecimentos, criando inclusive uma técnica nova. É bem bonito que a gente observe do que nós nos alimentamos, né? Porque nós vamos também produzir o resultado dessa alimentação, não só física, como da alma, né? Então, não é um desejo de controle, tanto quanto eu possa perceber, embora eu perceba muito tristemente o quanto eu desejaria controlar toda a minha inconsciência, mas há uma rendição, tanto quanto eu tenho modos, eu tenho uma rendição à minha inconsciência e por conta disso procuro me alimentar de coisas lindas, né, para que eu possa lidar cada vez mais lindamente com a vida. Com os meus monstros, né? Eu queria falar contigo sobre o negócio, uma coisa, não sei se tu acompanha o negócio do Woody Allen, tu acompanha um pouquinho, mas aí diz. Tem alguma... Diz da tua manchete. A minha manchete é a seguinte, é que é muita versão contra versão, né? Mas assim, saiu depois um outro texto, depois do texto da filha dele, da filha que não é dele, na real, né? Da atual... Não, a moça que teria sido abusada, que fez um texto que foi publicado. Depois disso já saíram outras coisas, né? E eu li um texto, assim, de um cara que é um documentarista, assim, e ele faz uma defesa, assim, ponto por ponto, que a mim me pareceu muito convincente, entendeu? Então, ele desconstrói todo aquele discurso dela com vários argumentos e tal. Qual é o texto, Cântia? Eu postei no meu Facebook. Tá, vou atrás. No Kátia Sul. Eu não sei o nome do cara e tal, mas assim, tem muita argumentação, assim, parece muito racional. Eu não acredito, eu acredito na inocência dele. É isso que eu queria. Cheguei a essa conclusão. Eu acho que tem muitas coisas aí. Uma delas é quando a gente fica muito desconfortável. Eu não estou sugerindo isso do que tu está dizendo, mas às vezes a gente fica muito desconfortável em acreditar em coisas que revelam os nossos bichos de uma maneira muito, muito distinta do que a gente gostaria, né? O bicho do outro. Muitas vezes as pessoas expressam a sua, eu vou chamar boa fé, baseadas inconscientemente inclusive elas dizem isso, não, mas não pode ser, não, mas isso não pode ser verdade. Não, tudo pode ser verdade. Lembra da bomba de Hiroshima, a criancinha correndo.
Então, partindo do ponto de vista da observação da realidade, de que tudo pode ser verdade e que tudo cabe no ser humano, vamos ver o que é bom para nós, o que nos é confortável acreditar. Que as pessoas criam muitos cenários muito feios para os outros e que isso está a serviço de necessidades de denegrir a imagem do outro, de se vingar, enfim. O ser humano é capaz de qualquer coisa, né? Tanto do abuso quanto da acusação sobre um não abuso, da ficção de uma cena que não existiu, né? Então, eu não me... sabe, eu tenho uma coisa assim, eu nem me... não me movimento assim na direção de achar se foi verdade ou se não foi. Eu fico, acho que, tão concentrada em observar os tão diferentes cenários das coisas que a minha energia não acompanha isso. Que o Woody Allen é uma pessoa com um oferecimento das suas imagens inconscientes em profusão, né? O mundo inteiro, ele ganhou muito dinheiro com isso, né? O mundo inteiro acompanha essa criatividade, essa genialidade. Ele ganha muito dinheiro com isso. Não? Ele trabalha pra caramba, ele faz um filme por ano, é o único cara que consegue fazer isso, né? Desde, sei lá... Tu acha que isso não dá dinheiro? Mas não é um milionário Eu não sei como é que ele vive. Não, mas ele faz coisas de orçamento... Tipo, para padrão, ele nem consegue mais fazer em Hollywood, né? Porque os caras não querem bancar ele, por isso que ele foi fazer na Europa, né? Não é um cara de orçamento. Enfim, não acho que... Eu acho que ele descobriu uma fórmula... Dele o cara que ganha muito dinheiro, né? Não é... Eu acho que o que eu quero dizer com que ganha... Ele conseguiu, ele é o que a gente chama o punk rock era o rock que surgiu, que eram 2 acordes, e assim, vai lá e faz, entendeu? Era essa a filosofia. Ele é o cara do tipo punk rock, ele vai e faz. Então todo mundo fica 5, 6 anos com o projeto, com produtores. Inveja, né? Ele vai todo ano, ele escreve, dirige e realiza e consegue botar o filme. Isso é um processo assim que eu vejo, assim, acompanhando aqui o pessoal aí da Casa de Cinema, eu sei o quanto demora para fazer tudo isso, não é assim. E ele consegue essa coisa de realizar com essa presteza, e é muito trabalho, entendeu? Não é uma coisa assim, o cara faz um filme a cada 5 anos, então ele tem todo um processo criativo de elaboração que ou também não é, o cara faz uma droga a cada ano. Não, né? Também não. Então ele é mas um cara, mas não há nenhum cara ruim que faça todo ano, nem isso eu vejo com essa regularidade. Então ele descobriu um jeito de fazer quem ele é de uma forma bastante eficaz, né? Bastante. E bom, isso deve despertar muita inveja, né? Também, enfim, o tema dele é sobre a nossa inconsciência e a nossa humanidade, né? As relações humanas, Esse troço me... Acho que menos inconsciência e mais. Tu acha muito inconsciente? Porque, sei lá, porque a inconsciência sempre me sugere imagens mais assim, oníricas, assim, mais sabe, um felino. Acho que tá bem, acho que é isso aí. As relações humanas, né? Isso, e a coisa do... o cara que não dá muito certo, o cara que é o desajeitado, o incompetente, o solitário, o que não consegue realizar direito, sempre um pouco nessa vibe, assim, não os heróis. Não, né? A última cena do filme dele agora é esse Blue Jasmine, é de uma que ela tá sentada, ela senta na rua. Está sentada na praça, né? É de uma humanidade, né? É um ver-se assim, né? Assim, quantas vezes a gente sentou num banquinho da praça e as coisas não pareciam muito bem, né? Eu não sento em banquinho de praça, na verdade. Eu tenho um banquinho lá que eu me acompanhei daquele cenário
Quando eu não tinha a Bororó, eu ia num banquinho na beira do rio e ali eu ficava, ali eu ficava, né? Agora eu já tenho mais banquinhos dentro de mim para me sentar, né? E a grande tentação para quem acompanha o que a gente escreve é subir no banquinho, né? Em vez de sentar no banquinho, é subir no banquinho e olhar as coisas de um outro ângulo, né? Esse troço, por exemplo, sobre o Woody Allen e outras cositas mais, me desperta muito mais tristeza do que o impulso, assim, de será que é, né? Será que... Quem a gente gosta mais de ser... Isso para mim é muito presente, eu acho que é bonita a reflexão para quem está nos ouvindo. Eu, às vezes, tenho duas proposições de percepção sobre o outro muito claras. Uma é o pior do outro e o outro é o melhor de mim sobre o outro, né? Quando eu penso, quando eu vejo, quando eu observo, quando eu acolho o pior do outro, eu estou necessariamente acolhendo quem em mim é capaz de tanta podridão que não nega o que está vendo. Eu não gosto muito disso, embora eu reconheça que eu repouso nisso, eu fico serena nisso. Quando eu vejo o pior do outro, é porque eu estou podendo admitir aquela escrotice dentro de mim. Eu fico triste e me sereno. Quando eu quero enxergar o melhor do outro, é dois óculos, assim, um negócio... Eu coloco sobre o outro um olhar meu, que é uma pessoa mais legal, assim, né? Que seria, se fosse o caso, então, dizer da inocência do Woody Allen. Só que essa versão sobre o melhor do outro, para mim é muito claro que é bom para mim, porque senão eu não vou conseguir conviver com o outro. Por exemplo, nas relações muito diretas, eu muitas vezes percebendo o que eu chamo do pior do outro, eu fico com muita raiva. Só que não me convém agir por aí. Então eu faço um esforço para me colocar no sentido de, em recebendo uma outra visão do outro, vendo o outro com outros olhos, eu em geral me entristeço, né? E me, assim, cria um espaço para agir naquele negócio, né? Se eu vejo, por exemplo, o lado arrogante do outro e não estou muito atenta a mim, eu me emputeço e fico igualmente arrogante. E não é bom para mim. Se eu vejo o lado de que coitado do outro se atrapalhou e aí ficou um bofe, eu em geral fico triste porque me lembro de mim. E aí tem algum espaço para negociar com o outro, né? Então, eu recomendo que a gente olhe para as coisas que nos despertam raiva, assim, e olhe com muita prudência para o que nós vamos fazer com isso, né? E eu não estou dizendo, apontando para um submetimento. Eu não estou apontando para isso. Estou apontando para uma intervenção sobre isso. E vamos ver o que acontece, né? Vamos observar, assim, qual é o espaço nosso de ação, porque na raiva a gente é muito imprudente. E claro que o grande risco disso é que a pessoa entenda que a tristeza é fruto de um espaço de reflexão e que não precisamos intervir, não precisamos ir adiante, né? O que não é verdade. Muito cuidado com a tristeza e com o sumidouro da energia, né? Por isso que algumas pessoas dizem que a gente tem que lutar e não pode se resignar, e não pode aceitar e tal. Só que, interessantemente, as lutas, pelo menos as que eu assim, me interesso assim, por observar do ponto de vista filosófico, todas as lutas marciais, as pessoas dizem a mesma coisa. Não se luta com raiva, se luta com lucidez, né? Porque a raiva cega, né?
Então, toda a intervenção. Eu não sei esse negócio do Woody Allen, como é que está sendo a movimentação dele, né? Porque tem uma defesa para ser feita, né? Já lançou uma assessoria de imprensa dele, uma coisa dele dizendo que o teor do texto dela é totalmente não é verdadeiro, são acusações que não procedem. Falando da inocência dele em relação Claro, tem uma coisa, Kátia, que eu acho que nos interessa bastante, que é o seguinte: muitas circunstâncias de abuso, elas estão ligadas ao desejo da pretensa vítima se sentir importante, né? Então, muito cuidado, porque é muito mais comum do que a gente imagina que determinadas cenas talvez não tenham de fato acontecido, mas o sujeito tem uma percepção de ter sido de algum modo escolhido, né? Isso é um pouco desconfortável falar e pensar por conta de que, se é uma criança, né? Enfim, mas tá frequentemente, eu ouço bastante isso na Bororó. É muito mais comum o abuso sexual do que a gente está pronto para acolher, né? E familiar, né? E, em geral, é familiar. E tem uma percepção da criança de importância, né? Então, o que a argumentação toda que eu li sugere que houve assim uma manipulação por parte dela, né, da mulher, a Mia Farrow, em relação ao acontecimento, assim, que teria havido um certo mise-en-scène, inclusive ela gravou uma cena da menina falando na época, e uma cena que ela dirigiu, que levou alguns dias. Houve o caso de uma babá que ela teria tentado... essa pessoa declarou em juízo e sob juramento que ela teria sido coagida a confirmar o abuso, entendeu? E que, enfim, uma série de dados mesmo em relação, porque ele é casado com uma moça que era filha adotiva da Mia Farrow, não dele, né? Isso também é uma misturada que as pessoas fazem, achando que aquela moça também era, digamos, filha adotiva dele. Não era, ele nunca foi o pai dela, digamos assim. E também começou uma relação com ela quando ela já era de maior idade. Enfim, uma série de dados que um filho dela, Mia Farrow, agora, que é adulto já, ele está do lado dele, do Woody Allen, dizendo que, enfim, que ele agora consegue ver as coisas com clareza, que ele fala no termo lavagem cerebral. E eu acho que, enfim... É muito, eu acho que muito delicado, né? Muito delicado. Como as relações... As relações são delicadas, mas as relações familiares, elas são muito sutis. Elas são muito delicadas. Às vezes eu tô com os meus filhos, assim, e eu começo a perceber que eu logo vou me dar mal, entendeu? Eu começo a perceber que vai se criando um tom de desencontro. E ele é sutil, e ele é assim, um olhar, um bufo, um suspiro, um gesto às vezes mais brusco, um olho baixo, assim, ou um impertigado, assim, o corpo assume um emplumado, assim, é tão sutil, né? E o que fazer com isso, né? E eu digo para mim, bico calado. Olha um pouco mais, né? Para não... às vezes eu ontem fiz uma
assim, um convite para o meu filho, eu disse, vamos fazer o seguinte, não vamos por aí, vamos falar um outro assunto. E ele, tão querido, ele me disse, mas acho que não vai dar, porque nós estávamos falando desse assunto. E eu digo, sim, mas vamos ver, vamos, né? Aí a namorada dele, que é uma joia, também é uma joia, porque ele também é. Eu comecei um outro assunto com ela e ela, assim, me deu deu um pouco de abertura. Me deu uma guarida, assim, né? Aí eu fiquei falando e tal, outras coisas e... Quase subiando. Assim, foi indo, assim, fomos indo aí, deu mais um pouco. Mas eu acho tão legal, assim, que não é fazer de conta que não está acontecendo nada. É assim, olha, tá acontecendo, tá tão ruim... Nós vamos ter que mudar. Que vamos... Tentar. Vamos ver se dá para... Assim, eu fiz todo um trabalho na faculdade que chamava epistemologia semiótica. E o meu orientador dizia assim, suspende no varal. Suspende no varal é o seguinte, pendura aquele conceito, aquele troço, né? E sobe aquilo. Sobe, tira do cenário aquele troço, deixa lá em cima batendo um pouco de ar, de vento, troço. Daqui a pouco a gente dá uma olhada como é que os troços ficaram assentados, né? Como é que os conceitos, tudo muito intelectual, como é que aquele troço arrumou dentro de nós. Vamos agora ver se dá para fazer um outro troço. E é bom quando a gente consegue, requer toda a habilidade dos participantes da cena, requer o desejo do casinho, o desejo de me fazer feliz. Olha, a gente está com uma brincadeira lá na Bororó, que é qual é o teu problema, né? E é tão bonito, assim, quando a gente começa essa investigação, porque a pessoa tem um desconforto difuso. E agora a gente está mapeando duas estratégias, que é assim, se a pessoa tem um desconforto difuso, ela não sabe muito bem o que ela está sentindo, vamos de um jeito, que é o KPSAC. O K, o desejo de me fazer feliz, P, a percepção e emoção, investiga a emoção. Ao investigar a emoção, ela imediatamente... Sabe aquelas... Kátia, como é que é o nome daquele troço que é uma bolota de vidro, assim, que tem uns floquinhos? E aí a gente vira de novo e os floquinhos parecem umas nevinhas, né? Ou aqueles quadros que eu também trabalho com aquele quadro, o sanduíche de vidro com uma areia e um líquido meio oleoso, assim. E a gente faz um movimento no quadro e a paisagem sacode que cai banana. Começa a falar da emoção e a emoção, ela muda o cenário. Quando a gente começa a colocar palavras e começa a perguntar para a emoção, para que é aquele troço, por que é, quando é que eu costumo sentir, quando, com quem, nananã. O troço, a investigação dos traumas, ela vai mudando e ela resulta, em geral, num sentimento com uma pitadinha de tristezinha, ponto zero para ação. Aí a gente consegue entrar no leque das ações, o que a gente vai fazer. A Kátia escolheu calar, eu escolho falar, e volta e meia olho para o meu dedo e me lembro que teria sido tão bom se eu tivesse calado, né? Tá, tudo bem. Então o cenário tem um desconforto difuso, vamos por um caminho que no método do coração a gente chama dinâmica. Sabemos qual é o nosso problema, achamos que sabemos qual é o nosso problema, vamos para outro negócio, que é a estrutura do método, basicamente duas grandes raízes, assim. Ou o nosso problema está na ordem da nossa responsabilidade pessoal, ou ele está na ordem do incontrolável. Se ele está na ordem do incontrolável, a gente acabou de descobrir que não tem um problema, tem um queixume, que é muito mais frequente, né? O queixume do que o problema. E aí a gente vai destrinchando. Agora, quando eu fui entrar aqui, me veio uma voz, assim, a respeito de... Eu gosto da coisa apocalíptica, eu sou me faltam cortinas de veludo vermelho para eu me atirar nas cortinas. Bom, e aí eu pensei assim, tá quente, né? Nós vamos morrer todo mundo frito. E daí eu pensei assim,
para que me serve esse pensamento? Onde é que a querida vai com esse troço? Aí pensei assim, tiver uma grana, vou botar um revestimento lá no meu telhado de grama. Daí pensei, mas vai ter que molhar. Daí pensei, mas podia recolher água da chuva. Bom, subindo os 19 andares, eu tive a seguinte ideia. Próxima grana que eu tiver aí, vou olhar um troço de esses projetos de coisa sustentável e tal. E aí me acomodei, assim, na minha visão apocalíptica, assim. Para mim, se eu estiver viva, talvez dê, né? O resto não tem nada a declarar, mas, né, para mim dá, né? Aí cheguei aqui, a Kátia estava com os cabelos tudo subido na cabeça, um cucuruto, coisa mais linda, com uns anéisinhos, assim, uns círculos, como é que é o nome disso? Umas curvinhas, coisa mais... caixinhos, coisa mais sensual, coisa mais linda do mundo. E aí, assim, podia estar com os cabelão tudo para baixo, se queixando, né? Eu já vim também, além do meu projeto ecológico para Bororó, eu já vim pensando em deixar um pouco mais comprido a cabelama para poder prender. Então, acho legal que a gente observe como um problema tem solução se ele for um problema. Senão ele é um queixume. Ele é um queixume. E a gente fica bem triste quando descobre que é só um queixume. E fica com uma cara de otário, assim, que aí vai ficar muito cara de pau continuar com queixume, né? Não dá, né? Eu conheço a maioria das pessoas, dá e ficou feliz da vida, né? De se queixar em paz. Sim, me deixa com a minha dor. Mas aí é bom saber, né? Que é só uma desculpa. Só um boi de piranha. Então tá, Cristiane. Falei, Feninho, uma caturrita. Que bom que falou. Então procurem, queridos, os seus problemas e encontrem os seus queixumes. Surpreendam-se com seus queixumes. Beleza. Chega de chororô, então. Vamos nessa. Valeu, ouvintes. Beijo.